Olá, olá pessoas, como estão? Sejam bem-vindos a mais um Vencedores e Perdedores aqui no nosso canal. Ótima semana para todos vocês. A gente não teve vídeo na segunda-feira, mas já na terça-feira a gente volta com a programação normal com o Vencedores e Perdedores, certo? Então, um Vencedores e Perdedores muito especial. Assim que eu encontrar minha caneta que sumiu, tô perdendo toda hora ela aqui. Está aqui, vamos começar então com os vencedores, 10 vencedores e 10 perdedores aí dessa primeira rodada dos playoffs. Falando em playoffs, tem cupom da Esporte América, tá? Para vocês comprarem, fazerem suas comprinhas aí de janeiro de playoffs para torcer uniformizado e ter acesso a várias camisetas, bonés, um monte de coisa. E qual é o cupom, vocês se perguntam? É Playoffs7, Playoffs com S7, tá aparecendo aí na sua tela. O cupom é Playoffs7, Playoffs7. Estou falando muitas vezes para você decorar. Entra lá em esporteamerica.com.br e faça suas compras com desconto de 7% aí nos produtos. Vamos lá então começar, André, vinheta na tela, com os vencedores. Bom, eu acho que existem muitos vencedores em Houston nessa vitória contra os Chargers. Eles eram zebra em casa e não terminaram a temporada bem, derrotas bem feias contra o Kansas City Chiefs, que agora eles enfrentam inclusive, e contra o Baltimore Ravens. Mas Houston se reagrupou, venceu a última semana usando titulares e a defesa jogou muito bem nesse jogo contra os Chargers. Justin Herbert foi bastante pressionado. E aí eu vou dar o mérito também para o DeMeco Ryans, que foi um dos melhores coordenadores defensivos da NFL quando tinha esse posto lá em São Francisco. E a defesa de Houston estava muito bem posicionada o jogo inteiro, pressionou bastante o Justin Herbert, limitou o jogo terrestre de Los Angeles, algo importante também. E eu acho que essa vitória tem que ser acreditada a ele, mas não só a ele. Uma potencial fraqueza da defesa dos Chargers, que liderou a NFL em pontos cedidos por jogo, 17 pontos, é muito pouco, foi o jogo terrestre. E o Joe Mixon, embora não tenha tido aí talvez tanto destaque durante o jogo para quem estava assistindo, mas depois, baixando a poeira, você olha e fala, eu acho que foi importante. E foi importante sim, passou das 100 jardas. Calma, Chive, sua doida. Ela castrou, então ela tá meio doidinha, coitada. Agora ela tá brincando com o Tom. E o Joe Mixon eu acho que merece o elogio aqui. Passando para o jogo do sábado à noite, eu estou fazendo em ordem cronológica, a gente tem, claro, que exaltar o Lamar Jackson por uma atuação de gala contra os Steelers, o terceiro touchdown dos Ravens no jogo, que deixa a partida 21-0, foi um espetáculo o Lamar Jackson estendendo a jogada no pocket e encontrando aí um passe para o Hill que vira touchdown. O Lamar Jackson hoje joga um futebol americano muito limpo, com pouquíssimos turnovers, sabe quando correr com a bola, sabe quando estender a jogada, sabe quando atacar em média e longa distância. É um nível de futebol americano apresentado pelo Lamar que é realmente de elite. Muito bom ver Lamar Jackson jogar. Como eu já falei, a gente vive uma era gloriosa de quarterbacks. Mas claro, tem o Derrick Henry na parada, né? Teve corrida do Derrick Henry que foi aí ajudada pelo Lamar, porque ele atrai a defesa. Eu vou analisar essa jogada, inclusive, no NFL Playbook. Você vai assistir nos intervalos dos jogos de playoff da próxima semana, né, essa questão gravitacional do Lamar Jackson, como eu até falei durante a transmissão, mas o Derrick Henry, claro, que tem mérito por si, né? 186 jardas e 2 touchdowns, várias corridas longas. Foi a terceira melhor partida do Derrick Henry na carreira em pós-temporada. Ele poderia ter chegado a 200, hein? Poderia ter chegado a 200. E contexto, fez isso contra uma defesa top 5 em jardas cedidas pelo chão e jardas cedidas por carregada, né? A defesa dos Steelers passa longe de ser ruim, é um bom front. A verdade é que o ataque dos Ravens estava em outro patamar. Agora, o outro candidato a MVP é o Josh Allen, que é o favorito de muitos de vocês para ser o MVP. E ele não teve um primeiro tempo tão bom, né? 9 de 12, o aproveitamento foi bom, mas só 69 jardas. Mas no segundo tempo a gente viu mais o Josh Allen que a gente conhece, né? Inclusive a primeira campanha de Buffalo, ele errando alguns passes, né, mais altos que deveria e tudo mais, mas o Josh Allen no segundo tempo engrenou, encontrou o Curtis Samuel num belíssimo touchdown e controlou muito bem o pocket. Foi sacado, é verdade, né? Era o duelo do time menos sacado da NFL, do quarterback menos sacado da NFL contra a defesa que mais sacou aí o quarterback nessa temporada, dos Broncos. Mas dito isso, o Josh Allen fez um jogo muito limpo também. Fugiu do Patrick Surtain, foi paciente várias vezes, correu com a bola quando precisava. O primeiro tempo, o plano de jogo foi muito bem feito. E o Josh Allen sai como um vencedor também, especialmente pela atuação no segundo tempo. É claro que a atuação do Lamar Jackson contra os Steelers impressiona mais, talvez, né, do ponto de vista visual, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o Josh Allen não fica muito atrás nessa partida que teve aí contra os Broncos, não. Até porque a defesa dos Broncos foi uma das 5 melhores da NFL
nessa temporada, né? E demorou para conseguir o primeiro sack nessa partida. O Zach Allen poderia estar nos vencedores aqui também, mas te falar que tem dois nomes que não vou nem colocar nos perdedores, mas eu esperava mais do Gregory Rousseau e do Nick Bonito, tá? Esses dois não tiveram aí uma atuação tão impressionante e também não teve lei do ex do Von Miller, tá? Esse é outro, no caso, em Buffalo, que eu esperava um pouquinho mais nessa partida, até por tudo que estava envolvido e tal, mas o Von Miller não teve impacto. Diga-se que a linha ofensiva de Denver fez um bom trabalho na proteção ao Bo Nix durante a temporada. E nesse tema, o Ari até, a gente fez o Semana NFL ontem, o Narda tá dodói, e aí o Ari estava comigo, e ele fala sobre, eu acho que foi um pouco conservador, o plano de jogo e tal. Eu, honestamente, não sei se eu vejo por aí não. Tá, eu acho que eu vejo um plano de jogo feito para um quarterback calouro jogando fora de casa e um quarterback calouro que teve dificuldades em alguns momentos contra a pressão e que ia jogar contra uma defesa top 10 pressionando o quarterback. Então foi sim conservador, mas eu entendo o que o Sean Payton fez. É a mesma abordagem que ele teve na pré-temporada, né, de montar um plano de jogo para dar confiança ao Bo Nix. Eu acho que aqui talvez o próprio Sean Payton sabia que não tinha muito para onde ir. Não tinha muito para onde ir. Os Broncos não vão ganhar o Super Bowl neste ano. É uma crescente, é uma construção que o Sean Payton está fazendo. Então, se ele é muito agressivo aqui e tudo mais, e ele até foi em alguns momentos, né? Na primeira campanha teve um passe longo, chamado ali, não é ele que chama o passe, mas tem a opção longa e o Bo Nix aperta o gatilho. Tem um fake punt também que dá certo no primeiro tempo, mas eu entendo, tá? E sobre o outro jogo, né, eu vou falar mais sobre, daqui a pouquinho, sobre Russell Wilson, sobre vai, fica, vai, o que vai acontecer em relação a isso, mas eu acho que Pittsburgh não tem muita alternativa, viu? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem outro risco aqui? Meu Deus, essas telas riscam demais. Seguindo. Plano de jogo muito bem feito pelo Joe Brady, coordenador ofensivo dos Bills para essa partida, né? O Josh Allen teve bastante tranquilidade em algumas jogadas, também porque o jogo terrestre funcionou. E funcionou muito bem contra uma defesa que defendeu muito bem a corrida. As três defesas aí que eu vou destacar defenderam muito bem a corrida neste ano. 4. Minnesota, foram grandes defesas, né? Minnesota, Pittsburgh, Denver e... Minnesota, Pittsburgh, Denver, qual que era a quarta que eu ia destacar? Agora eu esqueci. Mas a defesa de Denver foi muito bem contra a corrida nesse ano. Não foi só pressionando o quarterback, não foi só acumulando sacks. Então era um plano de jogo ousado, em certa medida, né? Você ir contra uma força do adversário, mas o Joe Brady tinha que escolher. Você vai deixar o Josh Allen exposto no primeiro tempo para ele ser sacado doidado, perder ritmo, correr até risco de se machucar, não sei. Ou você soca a corrida até não poder mais e aí deixa a defesa adversária cansada no segundo tempo e aí sim você solta o braço do Josh Allen. Muito bem pensado o plano de jogo do Joe Brady aqui, que é um candidato a ser head coach na próxima temporada, na minha visão. Ele tem que ser um candidato. Falando sobre isso, tem vídeos sobre esse assunto. Tá no primeiro comentário aqui fixado os nomes abaixo do radar, tá? O Joe Brady eu coloquei no radar, mas tem os nomes abaixo do radar também, tá? Então o Joe Brady sai como vencedor. Continuando na tendência de coordenadores, o Vic Fangio sai como também um vencedor, porque os jogadores de Filadélfia parecia que estava com 12 na defesa do Philadelphia Eagles contra o Green Bay Packers. Em certa medida, não só pelo trabalho bem feito de execução das jogadas e também das chamadas que espelharam muito bem o que o ataque dos Packers fez, mas as lesões que aconteceram no Green Bay Packers como um todo, né? Já entrou no jogo sem o Christian Watson e sem aí o Jaire Alexander. E ao longo da partida foi perdendo mais alvos o Jordan Love e eu sei que isso precisa ser contextualizado. Mas dito isso, foi uma atuação dominante do Philadelphia Eagles. Essa defesa foi crescendo ao longo da temporada. A defesa do Philadelphia Eagles terminou aí o ano como uma das melhores da NFL. A segunda metade de temporada foi incrível. Isso é uma coisa que a gente bate na tecla faz tempo, né? Que as defesas do Vic Fangio, elas demoram a engrenar, são defesas complexas, muitas vezes na segunda metade do ano que ela apresenta o futebol americano mais eficiente. Foi o que aconteceu aqui nessa segunda metade do ano, lembrando que é uma defesa com dois calouros na secundária, né? O Quinnen Mitchell e o Cooper DeJean, que aliás são candidatos a calouro defensivo do ano. Então, em meio a isso, o Vic Fangio também sai como um tremendo vencedor. Até porque olha o contraste. Olha o jogo de wild card do Philadelphia Eagles deste ano e do ano passado fora de casa contra os Buccaneers é outra coisa, né? Por fim, os últimos 3 vencedores aqui, a gente poderia colocar muitos mais vencedores, né? Mas acaba que não temos tanto tempo assim, né? E não dá para ficar aqui meia hora falando um monte de vencedores. Semana que vem vão ser 4 jogos, então vai dar para fazer
aí destrinchar mais cada jogo. Mas o Jayden Daniels tem que sair como um tremendo vencedor. A compostura do Jayden Daniels é uma coisa impressionante, cuidou muito bem da bola nesse jogo, nenhuma interceptação. A campanha derradeira, ele correndo, ele procurando o Ekeler, a tranquilidade, mesmo depois de ter tido uma quarta descida que não deu certo, né, que aí depois tem o fumble do Baker e tal. Mas a agressividade dos Commanders foi assim o ano inteiro, tá? Então eles foram no script deles, não foi uma novidade isso, para quem acompanhou os Commanders neste ano. Agora, o que mais me chama a atenção é isso. Os mesmos elogios que eu fiz pro ano de calouro do CJ Stroud, sobretudo que ele não parecia um calouro, que ele parecia um veterano, eu acho que tem que ser dito também aí pro Jayden Daniels. Mais uma atuação assim, com uma serenidade, uma tranquilidade notável. E é o melhor quarterback calouro dessa temporada, não tem discussão, simplesmente não tem discussão. E isso eu estou considerando temporada regular, tá? Foi mais um indício agora nos playoffs, os prêmios da NFL eles não contam, claro, a pós-temporada, né? Para dar uma chance de todo mundo ter a mesma quantidade de espaço amostral. E é isso, eu não tenho muito mais o que falar, gente. O touchdown para o McLaurin, uma tranquilidade no pocket. Eu não tenho mais o que falar, é chovendo molhado nessa altura do campeonato. Eu elogiei bastante o Daniels ao longo aí da temporada. No ESPN League da última sexta, vocês sabem que meu palpite era Tampa, mas eu mencionei que eu via o Jayden Daniels muito grande nesse jogo. Eu via um Jayden Daniels altivo, um Jayden Daniels que não se esconderia, um Jayden Daniels decisivo. Foi exatamente isso que aconteceu aí com a vitória dos Commanders. Muito legal ver essa vitória aí de Washington depois de tanto tempo na pós-temporada e acho que já dá para dizer que o time encontrou aí o seu quarterback, né? Pode ter uma ressaca de segundo ano que vem? Pode, o CJ Stroud teve, mas mesmo que haja, os Commanders encontraram o seu quarterback. E olho Dallas Cowboys e New York Giants, hein? Porque vai ficar feia a situação se vocês encontrarem de vocês também. Será que o Dak é o quarterback dos Cowboys para levar o time longe? Eu acho que não. Por fim, ele perdeu o jogo, mas ele deu um baile em cima do Marshawn Lattimore, essa rivalidade da época de Bucks e Saints, né? E agora o Lattimore nos Commanders. O Mike Evans terminou o jogo com 7 recepções, 92 jardas e um touchdown, em cima do Lattimore, inclusive. Os Bucks foram eliminados, o Mike Evans em 13 jogos, ele fez um grande jogo de playoff. Tem que sair como um dos vencedores também, o Mike Evans. E para terminar, no jogo da segunda-feira, o Matt Stafford jogou um futebol americano lindo, lindo. E eu fico aliviado, a palavra é essa, aliviado. Vocês sabem que eu estava muito pessimista, até por conta da idade do Stafford e o jeito que ele terminou a temporada regular. Foi completamente diferente do que a gente viu nos playoffs. Inclusive, a gente até conversou, eu e o Narda, num dos Semanas NFL, que será que ele estava 100% saudável? Porque não era a impressão que me passava. E eu acho que ele ter descansado na última semana ajudou muito, porque foi o Matt Stafford com muito mais mobilidade, muito mais preciso, queimando blitzes. Foi um desempenho espetacular, desde a primeira campanha. Na primeira campanha já dava para perceber que o Stafford veio para jogo. 5 de 8, 115 jardas para mais de 10 jardas no ar. E que tal contra blitz? Minnesota mandou 69% de blitzes. O Stafford teve 14 de 18, 2 touchdowns contra blitz. Eu acho que você jogar dessa forma contra a blitz dos Vikings é uma tremenda declaração, uma tremenda afirmação de que eu estou bem e eu vou praticar o esporte de futebol americano. Que bom ver o Stafford assim. Agora um grande desafio na semana que vem contra um Philadelphia Eagles que não tem o Nakobe Dean, hein? Olho nisso, olho no meio do campo, porque o Puka Nacua, faz tempo que eu não falo assim, deve ter uma grande partida. Espero que o microfone não tenha estourado aqui. Perdedores. Bom, vamos aos perdedores aqui então, no Vencedores e Perdedores desta semana de Wildcard. Antes, eu peço para que você deixe o seu like, meu querido espectador, seja você membro ou não. Lembrando que tem vídeo para os membros, antes de eu começar os perdedores preciso avisá-los. Tem um vídeo falando sobre o futuro do Sam Darnold, tem outro vídeo falando sobre o futuro do Russell Wilson, tá? Então, com esses dois times já eliminados, Steelers e Vikings, a gente toca nesse outro assunto, tá? Então, não deixe de assistir e para assistir, assine aqui o Curte Plus, tá? Nosso sistema de membros custa R$ 8,00 por mês. Faça esse investimento, vem com a gente. Na pós-temporada tem ainda mais conteúdo. Semana passada foram 10 vídeos e nessa semana a gente segue com aí um conteúdo bem legal e um especial que eu devo fazer aí nesse final de semana. Então assistam, tá? Venham com a gente. Perdedores. Bom, primeiro perdedor de todos é o Justin Herbert. Não tem como ser outra pessoa. Aqui talvez seja o pior jogo da carreira do Justin Herbert. Em rating não foi, mas em palco, né, ele tá num palco enorme, que é um jogo de playoff, fora de casa, e o outro jogo de playoff dele foi decepcionante, o segundo tempo, não foi ele o maior culpado, mas aqui, gente, não tem como.
São 4 interceptações, 3 são na conta dele, mesmo aquela que passa entre as mãos do Ladd McConkey, ele lança 10 metros acima de onde deveria e o pocket tá limpo. Não tem como aqui falar que é 100% culpa do McConkey. Pelo contrário, é porque 95% culpa do Herbert. Não dá para lançar uma bola tão alta assim para um recebedor que não tem 2,10 metros de altura, né? Não é o Wembanyama que ele tá lançando a bola. Então, e mesmo que fosse, pelo amor de Deus. Então, a primeira interceptação é a mais nojenta de todas. Desculpa a palavra, mas é absolutamente nojenta. Ele contra o movimento do corpo, na sideline, sendo pressionado, ele faz uma bola cruzar o campo com marcação dupla do outro lado. Nenhuma necessidade de fazer isso. Então, cara, foi muito feio. E assim, as caras e bocas que ele faz na sideline, pô, assim, não é justo eu criticar tanto o Aaron Rodgers nesse final de carreira dele em playoff por isso, e aí eu venho e falo, ah não, tadinho do Justin Herbert. Agora, uma coisa é muito importante de ser dita. Ele realmente tem muito menos ajuda do que o normal. E os Chargers chegaram nos playoffs pelo talento dele. Isso precisa ser mencionado. O Justin Herbert, não, ele não é o Tua, ele não é o Dak. Desculpa, não é. Ele é melhor que esses dois. Mas uma coisa que as pessoas estão falando que une esses três são essas atuações em pós-temporada que deixam a desejar. E agora ele tem 2 jogos dessa maneira. Só que os outros, não tem, o Justin Herbert não tem o Tyreek Hill, o Justin Herbert não tem o Waddle, o Justin Herbert não tem o CeeDee Lamb. Vamos dar uma olhada aqui no que ele tem. Ele tem um jogo terrestre que não funcionou, jogou contra uma defesa que pressionou bastante o quarterback na temporada, foi pressionado em 50% dos passes e só tem um calouro para passar a bola, que é o Ladd McConkey. O tight end Will Disley, show de drops, Quentin Johnston não é um jogador profissional de futebol americano e o resto do corpo de recebedores não tem como. Então, a gente tem que ponderar. A carreira do Justin Herbert, ela não está enterrada. Definitivamente não. Mas eu quero ver um pouco mais de poder ser decisivo. E ele ser um cara tímido na vida pessoal dele não justifica. O Messi é tímido e o Messi é o Messi. É outro esporte? Sim, é outro esporte. Mas você ser tímido não significa você ter atuações como essa em mata-mata. Não pode mais acontecer isso. É talento demais para produção de menos em playoff. Eu não quero mais ver o Justin Herbert dessa forma, porque eu já defendi muito o Justin Herbert, eu já quis muito colocar o Justin Herbert na prateleira de elite e eu não colocava por receio de jogos como este que a gente viu no sábado. Eu espero que a gente possa rever isso no futuro, porque ele tem sim talento, mas ele precisa ser decisivo. O segundo perdedor é o Najee Harris, que é um dos jogadores mais superestimados da NFL. Faz anos que eu falo isso. Anos. Impressionante. Não existe agilidade, não existe explosão. É um corredor assim... Cara, o Najee Harris e o Ezekiel Elliott são corredores que são para goal line. E olha lá, você não vai conseguir esperar corridas de 10, 15 jardas deles. Lógico que o Harris ainda é melhor que o Ezekiel Elliott, mas é o mesmo perfil. Não me entendam mal, não estou falando que o Najee Harris é o Ezekiel Elliott, que é muito pior hoje, em 2025. Só que, cara, não existe qualquer tipo de agilidade, ele é extremamente lento. Você tem um jogo terrestre que o seu principal fator é o Najee Harris, para você depender disso, para armar um play action, uma shot play, não tem como. Então, 2,8 jardas por carregada contra uma grande defesa que é a de Baltimore contra a corrida, e aí ficou bem difícil. Ele teve 17 jardas no jogo, pelo amor de Deus. Outro tremendo perdedor é o Mike Tomlin. O Mike Tomlin, ele vai ter que resetar a posição de quarterback em algum momento. E eu vou falar sobre isso mais no vídeo para os membros, não vou me estender tanto aqui, mas, cara, não dá para continuar nesse limbo eterno, nesse purgatório eterno de quarterback. Não dá. Já está muito, muito provado que para competir na Conferência Americana, contra Lamar, contra Joe Burrow, contra Josh Allen, contra Patrick Mahomes, irmão, você vai ter que ter um quarterback decente. Você vai ter que ter um quarterback acima da média. Não dá para ter Russell Wilson, Justin Fields, Kenny Pickett. Não tem como. Os Steelers vão ter que fazer um movimento agressivo, não nessa temporada talvez, mas na próxima, buscando um quarterback. Chega de campanha positiva, tomando surra nos playoffs. Não adianta, assim, nada. Eu ia falar uma palavra com B de bola agora. Não adianta nada. Não adianta nada, de verdade. Não adianta nada. É muito pouco. É muito pouco. Imagina você torce para um time no Brasileirão para ele ser o 8º lugar todo ano, ou para ele brigar, para ele disputar pré-Libertadores todo ano e cair na fase de grupos, ou cair nas oitavas de final contra um outro time brasileiro, porque, assim, já caiu contra Cleveland nos playoffs, agora cai contra Baltimore. Então, não tem ataque, velho, não tem ataque, é só o Frymouth e o Pickens, Najee Harris sem condições, assim...
Jaylen Warren também não é grande coisa, a linha ofensiva teve fragilidade, eu sei que tem 2 calouros, e o Russell Wilson, ele teve um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo não foi bom, não foi o suficiente. E ele teve um bom segundo tempo também, porque a defesa de Baltimore, ela meteu o Pôncio Pilatos lá, ela lavou as mãos, você, passa a bola aí, irmão, que se dane, passa em profundidade, a gente tem gordura para queimar e vambora. Ela não respeitou o jogo aéreo. E aí o Russell Wilson foi lá, deu conta do recado, fez o seu papel em profundidade, show de bola. Mas o primeiro tempo acabou colocando o Pittsburgh no buraco, isso é também na conta dele. E o final de temporada nem se fala. Os últimos 4 jogos foram 17 pontos no máximo. É muito pouco para uma franquia do tamanho do Pittsburgh Steelers. É muito pouco. Esse time merece mais, esse torcedor merece mais. Lindo, maravilhoso, todas as campanhas positivas. Mas é muito pouco. Pittsburgh Steelers é uma instituição que tem que brigar por título, não tem que brigar por campanha positiva. Chega. O que vai acontecer ano que vem? Vai voltar com o Russell Wilson provavelmente porque eles não têm opção. Quais são as opções? Sam Darnold, gastar um monte de capital no draft para subir, sendo que o time tem outras prioridades. Como eu falei, a linha ofensiva talvez possa ser mais interessado do que já foi no passado, mas principalmente corpo de wide receivers, quem sabe a posição de running back. Não sei se nesse ano que vai acontecer isso em 2025, mas no ano que vem é o limite. Eu vou começar uma campanha insuportável contra o Mike Tomlin se em 2026, setembro de 2026, o Pittsburgh Steelers não tiver um quarterback, pelo menos uma esperança na posição de quarterback. Se continuar desse jeito tosco, pobre, raso o jogo aéreo em 2025, irmão, não dá mais para defender não. Eu tenho que elogiar quando precisa ser elogiado. Mas quem é o fiador disso tudo? Quem que é fiador de Najee Harris escolhido na primeira rodada? Não sou eu, não é você, é o Mike Tomlin. Quarto perdedor aqui, deixa eu pegar. É quem não gosta de ler. Eu estava pegando o nome do livro aqui. O A.J. Brown, que não teve uma boa partida em termos de volume e tudo mais, ele estava lendo o livro Inner Excellence, Train Your Mind for Extraordinary Performance and the Best Possible Life. Qual é o autor? Jim alguma coisa, agora não aparece o autor no meu recibo. Paguei R$ 24,99 pro Kindle. Vou ler. E por que quem não gosta de ler é perdedor? Porque nessa era de TikTok, de Reel, de Instagram, de só vídeos, a imprensa escrita e a mídia escrita, ela vive uma crise sem precedentes, né? Basicamente, desde antes da invenção de Gutenberg, a mídia escrita nunca esteve tão em baixa, eu acho, né? Jornais com problemas de capital, né? Se você for parar para pensar, o que dá mais dinheiro para a Folha de São Paulo hoje em dia? É o PagSeguro, não é o jornal Folha de São Paulo. E quando foi a última vez que você leu uma revista, por exemplo? Eu ainda tenho o hábito, inclusive, eu leio no tablet revistas antigas de videogame. Eu estou em fevereiro de 94 na minha leitura. Eu adoro ler. E a leitura, ela me ajuda muito a combater a ansiedade, né? Que é um mal do século, um dos maus do século, né? Então é gostoso ler, me faz bem antes de dormir. E meu cérebro às vezes é muito acelerado, então ler me baixa um pouco a temperatura. Então, por que é um perdedor que não gosta de ler? Porque o A.J. Brown mostrou o poder da leitura, né? Calminho, lendo, na sideline. Eu sei que muitos podem ter pensado o time nessa situação e o jogador lendo, mas eu acho que a leitura é um hábito interessante. Estou dando toda essa volta para dizer isso e para dizer que teremos em breve novidades no ramo da escrita e para vocês da leitura. Aguardem. Quinto perdedor é o Jordan Love, com o contexto, claro, que os Packers não tinham wide receiver nesse jogo, basicamente, e que entraram nesse jogo com um corpo de wide receivers com mais drops na NFL. Gente, torcedor dos Packers, eu acho que talvez você vai concordar comigo. Green Bay precisa endereçar a posição de wide receiver de uma maneira contundente, de uma maneira firme. Tudo bem, eu entendo serem vários jovens, eles têm talento, mas precisa de um recebedor de um quilate mais alto. Não estou falando para gastar $30 milhões no T. Higgins, mas é preciso um investimento maior na posição. A gente está em 2025, a gente não está em 2012. Mas o Jordan Love ganhou um contrato e tal. Isso não impede o Green Bay Packers de gastar uma escolha de primeira rodada num wide receiver em vez de um guard, por exemplo, né? Eu acho que isso pode ser pensado com um pouquinho mais de carinho para a próxima intertemporada. O Jordan Love tem talento, mas falta recebedor. Agora, são 3 interceptações, a última foi basicamente no Two-Minute Warning, aí meio que não conta. A primeira, eu acho que a bola ficou pendurada um pouquinho demais, eu olhei na câmera ao 22, não precisava e não tinha tanta separação. A segunda, que é o Zach Baum que intercepta, que aliás poderia estar nos vencedores, grande temporada lá no linebacker dos Eagles, essa segunda interceptação é simplesmente horrorosa, simplesmente horrorosa. E para mais de 10 jardas, para além das interceptações, foram 3 passes completos só, de 11 tentados. É muito pouco. Então, a pior versão do Jordan Love que a gente viu dessa temporada apareceu
nos playoffs contra o Philadelphia Eagles. Os Packers terminam o ano de uma maneira triste, meio que em cacos, e agora se recompor. E digo isso, se eu fosse Green Bay, eu investiria na posição de wide receiver para ter uma alternativa aqui. Christian Watson, muitas lesões, não é alternativa. O Jordan Reed é uma alternativa para os slots. O resto, Dontavius Wicks, Romeo Doubs, não é primeira, segunda prateleira, gente. Precisa de alternativas melhores aqui o Green Bay Packers. O sexto perdedor, eu vou colocar aqui, mas com um salvo-conduto. O Jalen Hurts não jogou bem e ele estava nitidamente fora de ritmo de jogo. Várias oportunidades eu vi ele segurando e não conseguindo encontrar nada. O relógio dele de pocket estava todo zureta nessa partida, tá? E aí eu vou colocá-lo como um perdedor, porque estatisticamente não foi um bom jogo. Eu acho que no geral não foi um bom jogo do Hurts, né? O início até foi bom, tal, mas no resto da defesa dos Packers apareceu. Mas eu vou dar o salvo-conduto, porque o Jalen Hurts tá de fato sem ritmo de jogo, né? Ele saiu, faltando 3 semanas para acabar, na semana 16, ele saiu contra os Commanders no primeiro quarto. Ele não jogou a semana 17 e ele não jogou a semana 18. Então, são aí 10 quartos, basicamente, que ele não entrou em campo. E estava muito nítido que ele estava sem esse ritmo de jogo. O Saquon Barkley fez a sua parte, o ataque aéreo de Filadélfia não, né? O Devonta Smith acho que é o único destaque positivo no ataque aéreo dos Eagles nessa partida. Vamos ver semana que vem contra os Rams, uma defesa que pressiona bastante o quarterback e que conseguiu roubar a bola do adversário na semana passada, o que vai acontecer. Sétimo perdedor é a NFC North, porque teoricamente foi a melhor divisão da NFL nessa temporada, né? Mas os 2 times que foram para o Wild Card foram eliminados. Poderia colocar a AFC West aqui? Poderia, mas eu acho que a NFC North foi uma divisão melhor, né? A AFC West também levou 3 times, e um deles com a folga, os outros 2 veio o Wild Card. Mas eu esperava mais de Packers e Vikings nessa primeira rodada dos playoffs, então eu vou colocar a NFC North como uma perdedora aqui. Depois do ano que a gente viu de Minnesota e o ano que a gente viu de Green Bay, mais Minnesota que Green Bay, claro, mas eu esperava mais desses 2 times. Então, a divisão como um todo. E o Chicago Bears é um perdedor porque vai entrevistar o Mike McCarthy. Isso aí é completamente vergonhoso, velho. É completamente vergonhoso. Eu achei que eu não ia falar dos Bears nos perdedores aqui, né? Porque acabou a temporada que chega, mas não, eles conseguem, eles encontram formas, eles buscam formas, uma coisa realmente inacreditável, assim. Como o Chicago Bears, ele faz de tudo para estragar meu dia. Não é possível. Eu já falei, se contratar o Mike McCarthy, esqueçam que eu existo, que eu torço para esse time. Eu vou passar uma fita crepe aqui para começar a fazer vídeo. Eu me recuso, cara. Tudo tem limite, velho. O meu limite é esse. Meu limite é esse. Enquanto o Mike McCarthy for treinador dos Bears, a menos que tenha resultado, claro, né? Porque aí eu vou voltar atrás, que vocês sabem que quando eu erro, eu volto atrás. Mas enquanto estiver lá e não mostrar resultado, eu não vou falar que eu sou torcedor dos Bears. Eu vou torcer pro Saskatchewan Roughriders da CFL, mas eu não vou torcer para Chicago. Chega. Oitavo perdedor, é com muita dor no coração que eu falo isso, é o Baker Mayfield. Eu gosto do Baker, eu gosto de vê-lo jogar, eu acho que ele tem uma garra, uma pegada, uma vontade que falta, né, em alguns quarterbacks, mas aquele fumble não pode acontecer, gente. Um turnover depois de uma quarta descida mal sucedida do oponente, um turnover no campo de defesa que já dá alcance de field goal pelo menos para os Commanders, e é uma atrapalhada na jogada, né? E eu até falei ontem no League, você tem aquela frase, viva pelos 3 pontos, morra pelos 3 pontos no basquete. Eu acho que no futebol americano, para a posição de quarterback, muitas vezes é o viva pela loucura, morra pela loucura. Isso acontece com Jameis Winston, por exemplo. E em certa medida acontece com o Baker Mayfield também, né? Porque é tanta loucura, tanta rotação máxima, 220 volts, que está suscetível a umas lambanças ali, totalmente atrapalhado, apressado para fazer o handoff, vem o fumble, os Commanders conseguem um touchdown na sequência e depois o field goal na última campanha. Então, infelizmente, o Baker Mayfield sai como perdedor. Eu não acho que ele jogou bem nessa partida. A atuação dele foi muito em função do bom desempenho do Mike Evans. Não foi um grande jogo do Baker, mas acaba sendo mais uma derrota do Baker Mayfield em horário nobre. Ele coleciona algumas já e os Bucs estão eliminados, mas isso não quer dizer que o Baker não seja alternativa para o ano que vem. Claro que ele volta como quarterback dos Bucs, mais de 40 touchdowns essa temporada. É um quarterback acima da média, mas infelizmente acaba tendo um erro crasso aí. O nosso nono perdedor é o Sam Darnold. E olha, esse é o perdedor número 2 da semana. Se o Justin Herbert é um grande perdedor, beleza, porque a reputação do Justin Herbert vai ter que chamar o Wolf do Pulp Fiction para vir limpar a bagunça, né? Agora, o Justin Herbert está sob contrato. O Sam Darnold é free agent. E essa atuação dele, interceptação, passe muito fraco no lado direito, não tinha separação do Edson, ele forçou um passe.
e o fumble, e muitas vezes segurando a bola, e de novo o relógio de pocket do Sam Darnold totalmente atrapalhado, como foi na partida contra os Lions. Completamente sem senso de quando soltar a bola, quando não soltar, hesitante, assustado. Foi mais um jogo que me pareceu o Sam Darnold assustado com o tamanho do palco onde ele estava. E o Sam Darnold perdeu alguns milhões nessa partida. Ainda acredito que algum time vai apertar o gatilho da free agency e vai buscar o Sam Darnold. Mas eu acho que esse time não vai ser o Minnesota Vikings renovando com o Sam Darnold. Para mais sobre o Darnold, tem vídeo para você que é membro Like Plus. E se você ainda não é membro do nosso canal, venha com a gente, assina aqui embaixo para ter o dobro, o triplo de vídeos a cada semana, participar do Exagerofato, participar do Curte e Responde, ter lives exclusivas para os membros e membras. Clica aí embaixo. E por fim, eu acho que um perdedor é o nível técnico dos jogos. Não foi um bom wildcard. Foi um wildcard competitivo no domingo, mas, gente, Texans e Chargers foi um jogo feio. Ravens e Steelers foi um jogo zero competitivo. Estava 21-0 no final do primeiro tempo. Até Pittsburgh conseguiu pontos no segundo tempo, mas não ia a lugar nenhum. Broncos e Bills parecia que ia ser competitivo no início, mas depois do 7-0 Denver só deu Buffalo. Packers e Eagles foi um jogo também de execução ruim dos dois ataques. Teve mérito defensivo, eu acho, tem que elogiar, mas de execução ruim. O jogo da noite talvez tenha sido o melhor, né? Os Commanders aí enfrentando os Bucks, vitória dos Commanders. Parabéns, aliás, pela coragem de quarta descida o ano inteiro, mas também nesse jogo. E o Rams e Vikings também uma decepção. Preciso confessar a vocês que eu fui dormir no intervalo e hoje eu acordei cedo e assisti o segundo tempo, porque eu estava exausto e o jogo também não estava bonito. O que estava bonito era o Matt Stafford passando a bola. Isso aí realmente foi legal, mas fora isso, not mucho. É isso, meu povo. Esperamos que o Divisional Round com Chiefs e Texans, com Ravens e Bills, com Lions e Commanders e com Eagles e Rams seja melhor na semana que vem. Tem prévia, é claro, dos jogos vindo aí no final desta semana, na quinta-feira. Tem muito conteúdo vindo. Obrigado pela companhia, obrigado pela compreensão de não ter vídeo ontem. Para você que faz tempo que não assiste o canal aqui, microfone novo, sem maquita. Espero que o áudio esteja bom aí. Obrigado a todo mundo que assiste o canal, todo mundo que é a nossa audiência, seja membro, seja não, para que a gente possa trazer o melhor conteúdo possível para vocês. Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos e até o próximo vídeo. Tchau!